Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Nós já somos muito bons e não sabemos. E muitas vezes desvalorizamos aquilo que somos e olhamos para outros países que fazem também coisas bem feitas, claro, mas que as vendem de uma forma que parece que é a coisa mais bonita do universo. Sim. E nós somos demasiado humildes? Não, demasiado humildes no sentido... humilde não é mau, mas claro, a humildade em excesso depois desvaloriza. Quando a Rainha Isabel II recebia convidados no Castelo de Windsor, qualquer jantar de pompa e circunstância incluía porcelanas da Vista Alegre. Ao celebrar o seu bicentenário, a marca, fundada em Ilha por José Ferreira Pinto Basto, em 1824, foi a primeira fábrica de porcelana de Portugal. Hoje, mais do que um espaço fabril, a Vista Alegre é um repositório de memórias sociais e artísticas fundamentais para a construção de uma identidade nacional. Comigo está Nuno Barra, ele é economista, trabalha há 28 anos no marketing, atual vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Vista Alegre Atlantis e da Bordal Pinheiro, com os pelouros do marketing, design de produtos, e-commerce e lojas em Portugal. Como se trabalha uma marca que alia tradição e inovação? Colaborar com designers consagrados e emergentes, apostar no futuro, respeitando uma herança única no mundo. Olá, Nuno, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Obrigado. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu és coimbrão, filho único, com uma característica extraordinária. Os teus pais... eram professores e grandes entusiastas da educação e da formação. Portanto, vocês viajavam, liam muito. É muito engraçado isto, porque tinhas uns pais muito humanistas que te souberam passar esse interesse e essa curiosidade. Tu tens uma curiosidade inesgotável, desde pequenino. Sim, eu acho que foi uma das coisas que eles me conseguiram transmitir. Uhum. Sempre tive com eles, por ser filho único, uma relação muito próxima. Uhum. O meu pai já não está connosco, mas sempre foi ambos uma grande referência e sempre me incentivaram a ter essa curiosidade. Aquilo que eu já sei está arrumado, agora mas tu tens de desenvolver. Exatamente. E hoje em dia já passa para os teus filhos também, se calhar, esses valores que são tão importantes. Sim, sobretudo a curiosidade, acho que é fundamental. Sendo curioso, acaba por se abrir portas e por ir atrás de coisas que não se conhecem e que se vai acrescentando. Eres muito novinho quando aos 7 anos, os teus pais acolheram uma comissão para fazer lá fora, concretamente em Paris, uma espécie de Instituto de Camões que havia na altura, e foram para lá dar aulas no estrangeiro, e então foste para Paris, para uma escola francesa, e não falavas uma palavra de francês, e os pais percebiam, mas é assim, vais aprender, vais ter que aprender e, portanto, vais ter que safar. E então o francês tem-te acompanhado também toda a vida. Sim. Tu tornaste muito francófono a partir dessa altura. Foste obrigado a desenrascar-te daquela língua com os teus colegas. Os meus pais inscreveram-me numa escola normal, numa escola francesa, e disseram-me, quando não perceberes, diz, je ne comprends pas. Ensinaram-te essa dica para poder sair. Portanto, era a única coisa que eu sabia. Repetiste até à exaustão nos primeiros meses. Mas tive uma professora fabulosa, uma professora primária francesa, que tinha uma paciência para mim, porque eu não percebia, portanto, claro, ia fazer desenhos ao quadro e tal para perceber. Mas foi um processo de aprendizagem muito, muito rápido, curiosamente, ao final de 4 meses falava francês normalmente. Mas as crianças dizem que são esponjas nessas coisas, não é? Para aprender línguas. E na altura, como era pequenito, entrei em pânico, não é? Agora vou entrar, tenho colegas novos, não percebo nada disto, mas foi muito bom. Acho que foi, de facto, foi duro, mas foi o melhor que podia ter sido feito. Tu tornaste muito francófono, no fundo, digamos, mas este mundo hoje em dia é muito anglófilo. No entanto, foi muito importante saber francês. Porquê? O facto de saberes francês hoje em dia acaba por te abrir portas até com os próprios franceses, não é? Porque os franceses são muito fechados e sim, muito chauvinistas nessas coisas. Exato. De alguma forma. É verdade. Curiosamente foi uma coisa que eu nunca senti, porque acho que a língua nos aproxima e quando se domina a língua com eles é como se fizéssemos parte. Porque ainda por cima eu não tenho sotaque nenhum e, portanto, eles achavam aquilo muito estranho. Naquela região de France, tu és de Provence. Estou a ver. E então eles acabam por se abrir muito mais e acaba-se por criar relações de muita cumplicidade
por isso mesmo. E tu também estiveste na Aliança Française e aliás, tu tens este diploma de Haute Étude Française em literatura e, portanto, estudavas Camus, estudavas aqueles Proust e estou mesmo a ver o que tu ias estudando e de facto, hoje em dia, depois tiveste que aprender inglês por ti também, obviamente, e com os teus pais também viajavam muito pela Europa de carro e também estando ali em França era mais fácil e é mais perto ir a Luxemburgo, a Bélgica e a Holanda e portanto aí também se aprende muito e abre muitos horizontes, mesmo do miúdo, durante uma série de anos, pelo menos aqueles 5 que lá estiveram, foste sempre aprendendo mais e cada vez mais curioso. Mas tu desde os 12 sabias muito que querias economia e querias... Como é que o miúdo com 12 anos percebe? Não, eu gosto muito deste mundo, deste macro, desta economia, desta coisa. Olha, ainda hoje não sei explicar isso. Sim, mas de facto aconteceu. Sei que aos 12 anos os meus pais achavam muito estranho como é que aos 12 anos eu já sabia o que é que queria. Mas tinha a ver, eu acho que houve ali uma altura em que comecei a ver alguns debates na televisão e quando se falava de economia havia um assunto que era o desenvolvimento económico, como é que se desenvolvem os países, porque é que há países mais ricos do que outros, como é que há países onde o bem-estar das pessoas é melhor do que outros, como é que isso se faz, como é que isso se promove, o que é que o país pode fazer para que isso, com um horizonte de longo prazo, o que é que pode ir fazer entretanto, onde é que pode mexer, se é na política monetária, se é enfim. E eu acho que isso deixou uma grande curiosidade à volta do tema. E entretanto fui lendo algumas coisas para perceber o que é que era aquilo, se realmente gostava daquilo ou não. E quanto mais lia, mais gostava. E, portanto, aí não tive dúvida nenhuma e disse, não, é isto mesmo que eu quero. E na altura, houve uma altura depois que alguns colegas me diziam, mas tens a certeza que queres economia ou gestão? Sabes qual é a diferença? Exato. E também ele ia tentar perceber qual é a diferença. Não, mas disse, não, a economia é mais macro. Eu tenho que ter uma visão mais macro primeiro para depois, então... especializar, digamos assim, na parte do management da gestão. Senão eu não percebo algumas coisas, não vou perceber quando um governo toma uma decisão, qual é o impacto que isso pode ter nas empresas, como é que isso pode mudar a economia, se abre ou não oportunidades, etc. Como é que o mundo funciona desse ponto de vista. A economia seria mais uma base, digamos assim, mais importante ter. Portanto, era um ponto de partida, digamos assim. Aos 12 anos, tu dizes, já sabia que querias estudar economia e depois, quando já estavas na faculdade, houve um mestrado, foste fazer, aliás, o Erasmus, em Bruxelas. Sim. E aí foi muito importante um professor teu que também, aliás, um professor que trabalhava na Renault, não sei o quê. Sim, ele era diretor de marketing da Renault e, enfim, quando cheguei a Bruxelas, houve a possibilidade, e essa é uma vantagem do Erasmus, é que deu-nos a possibilidade de escolher algumas cadeiras diferentes daquelas que havia em Portugal. Eu lembro que havia uma cadeira giríssima na altura, portanto estamos a falar em 93, que era uma cadeira de ética nos negócios, que era uma coisa que enfim, em Portugal não havia na altura, e achei aquilo muito curioso. Acabei por não fazer essa cadeira, não me inscrevi nela, mas inscrevi-me no marketing. Pensei, bem, isto do marketing é uma coisa que eu não conheço, deixa lá ver o que é. E o professor foi fabuloso e eu fiquei completamente rendido. E pensei, não, é mesmo isto que eu quero fazer. Mas depois vim para Portugal e às vezes falava com os meus colegas e dizia assim, em Portugal, marketing... se fosses para os Estados Unidos, tudo bem, mas em Portugal, marketing, ainda por cima vens de economia, isto é um país relativamente fechado. Até há a possibilidade de mudar da área profissional, estudas economia, depois vais para o marketing, isso é um bocado estranho. E eu pensei, bem, tenho que fazer então qualquer coisa para me conseguir posicionar nesta área, senão não vou conseguir vingar no mercado. Vingar no mercado de marketing. Sim, claro. Porque essa foi uma das coisas que sempre aprendi desde cedo, que foi, e que os meus pais me incutiram muito, que foi, tu podes ser o que tu quiseres, mas tens que ser muito bom naquilo que fazes. Exatamente. Tão importante. E eu pensei, para eu ser muito bom naquilo que faço, tenho que arranjar aqui um caminho para mudar da economia para outra. É daí que nasce também depois a questão do fazer o MBA, concretamente, gestão, ter que nos especializar, fazer o mestrado em marketing, que já falaste. Sim, porque há ali um passo importante que é, não se muda facilmente de economia para marketing, ou seja, há um passo intermédio, na minha perspectiva, atenção, sim, claro, é a minha visão, que é, o marketing é uma função da gestão, é uma parte da gestão. Muitas vezes não se vê isso e considera-se o marketing uma coisa mais criativa, mais ligada à publicidade. Mais à publicidade, exatamente. E não é, ou seja, marketing é efetivamente uma função muito complexa e abrangente, desde o produto, à comunicação, à distribuição. Mas tem a ver com isso, não é? Tem a ver com a promoção de um conceito, ou de uma marca? Ou de uma... desenvolvimento de um produto, por exemplo. E o que faz a competitividade das empresas é ter um produto diferente do outro, que faz com que interesse, que seja relevante para o consumidor final. E tudo parte daí.
E, portanto, o marketing é uma função fundamental da gestão. Portanto, pensei, bem, tenho que, se calhar, perceber um bocadinho de gestão para depois, então, conseguir especializar numa área que é apenas uma peça de um puzzle na gestão global. E então foi aí que decidi fazer um MBA e a seguir, então, sim, fazer uma especialização em marketing. Optei por marketing internacional, que era para me abrir a possibilidade de contactar uma realidade fora de Portugal que queria muito, e estudar o mercado inglês, não é? Inglês. Tu estiveste em Inglaterra também a fazer umas formações. O mercado inglês, e fui estudar o mercado inglês como emissor de turismo para Portugal, ou seja, identificar os vários segmentos do mercado em Inglaterra. E, portanto, andei de norte a sul na Inglaterra a fazer questionários nos comboios, na rua. Foi uma experiência muito engraçada. E também descobriste, quando é que descobriste o poder da marca? Tu hoje trabalhas muito a marca, concretamente a Vista Alegre, a Bordal também, mas a Vista Alegre, hoje aqui o nosso tema. Eu sei que, por exemplo, a Hermès para ti é assim uma grande referência. Porquê? Pela história, pela qualidade, pelo quê? Porque é de facto uma marca de luxo muito conhecida, muito famosa. Sim, a Hermès tem uma coisa... Isto tem graça, porque às vezes eu falo da Hermès e já se riem, não é? Assim, lá veio o Nuno com a Hermès. Mas acho que essa porque é um exemplo? Por duas razões. Primeiro, porque a Hermès não era nada. Há uns 80 ou 90 anos atrás era uma pequena... Não era nada do que é hoje? Uma pequena garagem, quase, que era especializada em fazer celas de cavalos. Portanto, era isso que eles faziam. Não sabia. Por isso é que o símbolo deles tem a ver com isso. Sim, portanto foi aí que eles começaram. E é verdade que eram celas de alta qualidade, era tudo excelente, sem dúvida. Mas depois começa logo aqui a questão da curiosidade. Como é que eles em 90 anos, 100 anos, conseguiram transformar uma coisa que era um negócio pequeno na referência que é hoje a marca de luxo mais importante do setor a nível internacional. Nem Louis Vuitton, nem nada. Aliás, a Louis Vuitton anda a tentar comprar a Hermès há muitos anos e não consegue, porque continua a ser um negócio familiar. Sim. E, portanto, a grande questão é como é que isto se consegue. Portanto, primeira questão. Segunda questão, aos dias de hoje, é sem dúvida a marca que faz tudo com a melhor qualidade, ou seja a comunicação, seja o produto, seja tudo o que fazem é bem feito. Dos lenços, dos padrões dos lenços às montras, tudo é impressionante. Tudo é muito bem pensado. Nós temos aqui a Joana Astolfi, que já foi vitrinista deles durante uma série de anos. Sim, exatamente. A Joana fez durante anos e, de facto, a Joana é muito bom. A Joana fez umas montras fabulosas. Muito visionária, sim. Sem dúvida. E, portanto, tem estes dois lados. A origem, que é uma marca que começou pequena, que de repente se transforma o ícone do luxo internacional e que aos dias de hoje continua a fazer tudo muito bem feito. Mesmo comparando com as outras marcas de luxo, a Hermès, sem dúvida, é aquela que continua a fazer tudo ao nível da excelência. Não há cedências. O que é que tu dirias que é o segredo deles? Porquê é que isso acontece assim? Qual foi a consistência, o foco? Consistência. Eu acho que é consistência. Eles não abdicam de alguns valores. Às vezes é fácil, com a tentação de aumentar a margem, e algumas marcas, mesmo de luxo, têm feito esse caminho, ou seja, facilitam aqui ou ali, na qualidade, e eles não. Portanto, eles mantêm o padrão de qualidade sempre a um nível extremamente alto, sempre a trabalhar com os melhores e sempre sem falhas, ou seja, o que é uma coisa extraordinária, porque tem uma gama de produtos enorme, muito alargada, e ainda assim tudo o que fazem é muito bem feito. Porquê é que isso é importante para nós? No caso da Vista Alegre, por exemplo. Porque a Vista Alegre tem referências semelhantes, tem valores, partilham de valores semelhantes, tem esse lastro de qualidade, da excelência, e à escala europeia a Vista Alegre continua a ser pequena, mas tem a ambição de vir a ser, porque não, uma Hermès portuguesa. Sim. A questão do doutoramento, é sempre passar pela PricewaterhouseCoopers, KPMG e tal, consultorias. O doutoramento é uma coisa que não está completamente posta de lado. Gostavas de fazer um em marketing internacional também, certo? Tu gostarias um dia? Em marketing, sim. Deste umas aulas de marketing também, no Politécnico de Leiria, passaste pela TAP, até chegaste a entrar num anúncio da TAP, atenção. E tinhas vários pelouros também na TAP, tinhas formações na Alemanha, na Suíça, consultoria, entraste no grupo Visabeira então para a direção de marketing, e numa altura em que
poucos anos depois, a Visa Beira comprou a Vista Alegre e a Bordal Pinheiro. E então, vai fazer 10 anos, para o ano que vem, o tempo passa num instante, passaste a diretor de marketing das duas marcas. Há 28 anos, portanto, trabalhas nesta questão do marketing e tu continuas a ser sempre uma pessoa muito curiosa. Gostas de saber o que é que fazem os outros, já falámos disso, és muito entusiasta, lês muito, vês muito, e tudo de facto começa no produto, na Vista Alegre também é assim. E o marketing é importante, estás a falar disso, porque é uma matéria muito rica, porque liga tudo e mais alguma coisa, liga o direito, liga, não é, a parte da gestão, do arte e design, da psicologia, da engenharia. Tem essas áreas todas que estão ligadas ao marketing, como tu dizes, é uma coisa muito mais abrangente do que a gente pensa, que só o comum dos mortais é a publicidade e acabou. Marketing é fazer campanhas. A parte muito importante da tua carreira também, não vem exatamente estas viagens que tens, desde pequenino que fazias com os teus pais, mas tu dizes Europa e América Latina, sobretudo então Europa pelos valores, que somos ainda o continente dos valores. As pessoas tentam muito imitar depois os americanos e não sei o que, e tu dizes, não, mas nada nos tira, podemos estar muito sozinhos, mas ninguém nos tira esta importância dos valores europeus, não é? Do que nós temos e da nossa história. E se dás grande valor a isso. Sim, quanto mais se viaja pelo mundo, mais se percebe, pelo menos mais uma vez na minha visão e na minha opinião, que a Europa é de facto a região do mundo com um nível civilizacional mais desenvolvido, maior, porque é verdade que a Europa está a perder alguma a sua posição, nomeadamente ao nível da tecnologia, sim, é verdade, e é cada vez mais difícil recuperar algum desse atraso, porque temos os Estados Unidos que já levam um grande avanço, sobretudo com as grandes techs, não é, de Silicon Valley, etc. E os chineses, com o nível de investimento que fazem em permanência no desenvolvimento tecnológico, com um custo muito mais baixo do que no Ocidente. Portanto, a Europa tem, de facto, aqui alguma dificuldade neste campo. No entanto, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista humano, não há como encontrar no mundo nenhuma região como a Europa. E, portanto, acho muito curioso, muitas vezes, este discurso mais recente até de pôr a Europa em causa, de dizer a Europa está a perder o seu lugar, a Europa não está, ou seja, a Europa do ponto de vista civilizacional... Exato. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de quê, exatamente. Ou seja, as pessoas contam. Exato. Não é um capitalismo selvagem, não é o salve-se quem puder, não é a lei do mais forte. Existe aqui alguma preocupação e eu acho que isso nos veio ainda, curiosamente, lá para trás dos princípios da Revolução Francesa, não é? Ou seja, e um destes dias estava uma exposição muito, muito engraçada no Petit Palais, em Paris, em que se cruzava a arte antiga com o urban art. E de repente, no seio de Paris, vê-se um póster, aliás, uma intervenção de um street artist, precisamente sobre os grandes valores da Revolução Francesa. E aquele quadro era um daqueles onde as pessoas olhavam e ficavam mais tempo parados. Porquê? Porque era como se o quadro estivesse a chorar, não é? Eu via ali sobre os valores da Revolução Francesa. Égalité, fraternité. Exato. E lê-se aquilo dizendo liberté, égalité, fraternité. São valores que, de facto, são muito nossos, são muito europeus. Não sei, se não formos aos Estados Unidos falar hoje em dia, então, de liberdade, igualdade, fraternidade. Sim, está tudo cada vez mais em causa hoje em dia, não é? E, portanto, esse lado humano, sem dúvida, que a Europa tem. Para além disso, e é uma coisa importante, que muito se tem discutido, até entre marcas nacionais e europeias, que é qual é o papel da Europa no futuro. A Europa tem coisas que em poucas regiões do mundo existem, nomeadamente a questão, por exemplo, do luxo. Ou seja, o luxo é uma indústria fortíssima na Europa. E agora a Comissão Europeia está a olhar para a indústria como, efetivamente, o motor do crescimento económico. Porque o luxo, de repente, não só toca nos saberes fazer, nas artes e ofícios que cada país tem e que se vão perdendo se nada se fizer, como, para além disso, tem uma ligação direta com o turismo. Ou seja, o luxo, o turismo, se nós formos ver, por exemplo, em Itália, a percentagem de turistas, a percentagem de receitas das marcas italianas de luxo que vem do turismo de luxo em Itália é elevadíssimo, é perto na ordem dos 80%. Portanto, existe uma relação direta com isto. Para além disso, os valores humanistas europeus, etc., têm depois outras ramificações, o luxo, o turismo, a saúde, enfim. Há aqui várias indústrias que a Europa, efetivamente, estão ligadas e que, em conjunto, se forem bem trabalhadas a nível europeu, podem, efetivamente, ser
não é a tecnologia, mas é outra coisa. E nessa outra coisa, a Europa pode ser, de facto, uma referência a nível mundial. Portanto, não temos que discutir só tecnologia. Sim, nem dinheiro, nem só essa parte do dinheiro, da coisa de ser essa economia mais básica, digamos assim, ser quem comanda economicista, visão muito economicista, não é? Se tudo vale, o que é que tu rendes, se rendes muito é que interessa, senão não interessa nada. E isso é uma coisa muito bonita que eu também gosto. E não deixar ninguém para trás, não é? Eu acho que esse princípio europeu, esse sonho europeu, é muito humanista, não é? etc. Sim. Foi fantástico. E nós às vezes perdemos essa noção. Mesmo às vezes a discutir porque temos estes contactos enfim, no âmbito da Vista Alegre com muitos países e muitas culturas diferentes, e é isso que às vezes, para quem está de fora, diz: como é que vocês europeus não se entendem e andam todos às turras uns com os outros, quando nós de fora vos encaramos como europeus, e nós, europeus, andamos a perder tempo às turras uns com os outros, em vez de nos juntarmos contra os outros. Enfim, não é contra, mas valores. Com o nosso bloco. Enfim. Nuno Barra, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já. Estamos a conversar com o Nuno Barra, ele é vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Vista Alegre Atlantis e da Bordal Pinheiro, com os pelouros do marketing, design de produtos, e-commerce e retalho em Portugal, que nos fala dos 200 anos desta marca Vista Alegre, que tanto nos orgulha. É engraçado porque chegámos à tua carreira para depois vir falar agora desta marca, que tu tens tanto interesse e que promoves tanto. É engraçado porque estávamos a falar das tuas viagens, das influências lá fora. Foi engraçado nós situar-nos na pessoa que temos à frente, concretamente no Nuno Barra, nesta parte das viagens. Tu és uma pessoa que tem uma coisa muito curiosa, que é: eu aprecio a arquitetura, mas também muito os hábitos das pessoas. Portanto, tu gostas, quando vais viajar, vais às livrarias, vais aos cafés, aos restaurantes, vais aos estádios, vais às universidades, gostas de assistir a uma aula para ver. Isso é muito engraçado, porque diz muito sobre a vida daqueles países, daquelas pessoas, não é? Mesmo isso que fazes em países que não percebes nada da língua, em romeno. Não, quando não percebo é difícil. É mais difícil. Mas gostas de ver os hábitos das pessoas? Gosto. A flané. E depois esta questão do retalho é engraçado, porque depois a pessoa ganha o hábito de estar constantemente a olhar para onde é que as pessoas entram, que lojas é que vão, o que é que levam. Onde é que elas param primeiro? Engraçado. Sim. E podes fazer uma série de estudos também, mas é de facto importante isso. O teu lema de vida é: não há impossíveis, e de facto está nas boas mãos a parte da Vista Alegre. Descobriste que o melhor de Portugal são as pessoas e a sua forma generosa de ser. Isso é uma coisa que tu mantens e foste descobrindo ao longo do tempo. Quanto mais conheces lá fora, mais achas isso? Sim, acho que nós temos um povo fabuloso. Além do clima, da gastronomia, de todas essas coisas do costume. Sim. E as pessoas em si. Quando os estrangeiros vêm cá e dizem: gosto do sol e gosto do país, se nós esmiuçarmos um bocadinho o assunto, chegamos à conclusão que, de facto, o que elas gostam é do calor das pessoas, humano, do afeto. E, curiosamente, um francês há uns tempos atrás dizia-me assim: isto é o único país do mundo que eu conheço que, se eu for 3 vezes ao mesmo quiosque, a senhora empresta-me o jornal para ler e não me cobra. É incrível. Acredito que este país poderia ser o melhor sítio do mundo para se viver. É uma coisa que tu dizes. Acho que temos tudo para ser muito bons. Nós já somos muito bons e não sabemos. E muitas vezes desvalorizamos aquilo que somos e olhamos para outros países que fazem também coisas bem feitas, claro, mas que as vendem de uma forma que parece que é a coisa mais bonita do universo. Sim. E nós somos demasiado humildes? Não, demasiado humildes, no sentido... humilde não é mau, mas claro, a humildade em excesso depois desvaloriza. É pobreza e miséria. Desvaloriza-nos. Portanto, assim como isto às vezes reflete-se até em algumas conversas, algumas empresas em Portugal que vendem para fora e que dizem: mas eu tenho receio de pedir este preço porque isto é demasiado caro, enquanto que depois, se falar com a pessoa do outro lado, diz: não, isto é baratíssimo. Pois, é isso. Portanto, temos muita tendência a desvalorizar o que somos, e nós somos um povo fabuloso, nós temos uma história fabulosa. Hoje em dia nós sabemos fazer coisas incríveis, né? Por isso há muitas marcas de luxo produzem cá, Hermès inclusive, a Louis Vuitton, eu conheço fábricas na zona de Braga e não sei o quê, que as coisas são feitas já, made in Portugal. Exatamente. E compram lá fora, em Bangkok, e não sei onde for, mas em Nova Iorque, e de repente são coisas feitas em Portugal. Muitas. E não vendem cá, é mesmo para exportar para... Muitas, portanto, em várias áreas nós temos um saber fazer incrível, e temos artes e ofícios, de facto,
que é muito difícil de encontrar hoje em dia. Por isso é que algumas destas marcas estão a olhar para Portugal para virem comprar as empresas, porque na base do luxo está estas artes e ofícios. Ou seja, no dia em que não houver pessoas para cozer uma mala à mão ou para pintar à mão, como no caso da Vista Alegre, o luxo acaba. Porque o luxo não é visto como uma coisa industrializada. Mas portanto, a Vista Alegre, por exemplo, concretamente na fábrica, procuram manter esses operários e... Mesmo que as coisas se modernizem, há um know-how que tem que ser preservado e que tem que ser mantido. Sim, tem que ser mantido, tem que ser numa perspectiva de longo prazo, tem que ser renovando as equipas para que haja gente nova a entrar, o que é cada vez mais difícil, porque é cada vez mais não difícil. Não é atrativo, se calhar, para estas novas gerações. As novas gerações é mais difícil porque já conhecem muito pouco da indústria. Aliás, nós fomos ver o número de alunos de gestão que foram ver uma fábrica. Se fizermos essa análise, vamos ficar surpreendidos. Por ser muito pouco. Por ser muito pouco. E, portanto, há uma ideia de que a indústria é uma coisa aborrecida, repetitiva, e não é. E tanto não é. E pode não ser. Não é? Sim, pode não ser. Se calhar algumas existirão. Mas, e fazendo agora a ponto com o Martin e com a Vista Alegre que estávamos a falar há um bocadinho, que é as empresas em Portugal, nomeadamente na indústria, permitem aos jovens uma coisa que as multinacionais não permitem tanto. Porque as multinacionais, geralmente, a estratégia é feita fora e, portanto, o que se fazem aqui, essencialmente, é preço e comunicação, ou seja, adaptar campanhas. O produto não é criado cá. Às vezes há pequenos exemplos de que sim, de que até pode haver algum envolvimento das equipas locais. Mas, regra geral, quem trabalha na indústria portuguesa tem a possibilidade, inclusivamente no marketing, de tocar nos pontos todos, de acompanhar o desenvolvimento do produto, de definir o preço, de apoiar a internacionalização, de definir os canais de distribuição, de definir a publicidade, que tipo de comunicação, etc. As lojas, tudo. E, portanto, é uma vantagem enorme trabalhar-se numa empresa portuguesa. Para quem gosta de juntar as várias peças do puzzle, não é? De mexer nos vários conseguem, numa empresa portuguesa, fazer aquilo que não consegue, se calhar, tão facilmente. Mas precisas ter boas equipas, Nuno, e pessoas boas nos vários departamentos em quem possas confiar, não é? Serão pessoas que fazem o melhor, pronto, como tu dizes, com essa qualidade. Mas outra coisa muito interessante, é que mesmo a formação em Portugal é muito boa. Mesmo comparado com a formação lá fora, é muito boa. Nós não temos nada que ter a sensação que estamos atrás dos outros do ponto de vista de formação. Nós estamos, aliás, basta olhar para o ranking das universidades europeias. Já começam a surgir mesmo estas novas SPEs e católicas que já se debatem no top 50. Portanto, muito bem, Vista Alegre, 200 anos de história, 1824, José Ferreira Pinto Basto, primeira fábrica a produzir porcelana cá em Portugal, era uma coisa que devia ser exclusiva de Sèvres, em França, imagino, a Meissen, na Alemanha, uma coisa assim, e ele teve esta visão, 200 anos é extraordinário, a gente não tem noção deste tempo, em 200 anos, onde ela chegou, é incrível. E depois, 5 anos depois, tem este Alvará Régio, do Dom Miguel, a Real Fábrica da Porcelana, Vista Alegre. Tinha estado, desde o princípio, tinha esta atenção muito grande aos empregados, sempre teve isso, e também à parte química, tinha um laboratório que desenvolvia cores e esmaltes e não sei o quê, logo, quase desde o princípio, é extraordinário, esta visão. E contratava artistas para os designs. Isto é uma coisa que não é de agora, é uma coisa que já vem há 200 anos, é incrível. É muito interessante e importante ter produzido serviços. Eu comecei esta conversa com este exemplo da Rainha Isabel II, tem este serviço lá, e, por exemplo, até para o Papa Francisco, a Vista Alegre fez um serviço. Sim. Que foi uma coisa que foi oferecida quando ele esteve cá? Sim. Uma iniciativa da própria Vista Alegre? Sim, houve peças que foram colocadas no avião, que foram desenvolvidas especificamente pela Vista Alegre, e depois fez-se um serviço que ele utilizou também enquanto cá esteve. Sabes que eu estive a investigar antes desta conversa, eu tinha aquela história da lenda dos camelos que traziam o caolino desde Barcelos e desde Vila Real e vinham pelas praias, pela costa, coisa. E depois comprovou-se que não é bem verdade, embora houvesse, até no Algarve houve camelos até ao século XIX que ajudavam nos trabalhos agrícolas e não sei o quê, não sabia, e era natural que este caolino, que vinha de barqueiros e de Vila Real, tenha vindo de carros de bois e barcaças pelos rios e pelo mar e pela costa, mas eu tinha esta lenda agarrada. De facto, tu estás também à frente, claro, deste património incrível. Aqui fica esta dica para visitar este museu e este em Ilhavo e esta fábrica, o teatro, a capela, ou está em restauro ou está tudo já prontinho. Tudo impecável. Mas de facto é um monumento nacional, é uma coisa linda de morrer. A igreja, então, eu sou um grande fã daquela capela grande. E
Por causa destes 200 anos e tendo estas comemorações, por exemplo, falávamos há bocado, off-record, desta exposição no Palácio da Ajuda. O Palácio da Ajuda tem pelo menos estas duas iniciativas. Uma coisa que são as mesas reais, que está, neste momento, tem exposição a segunda, portanto, de 6, se não me engano. Sim. E depois também tem uma grande exposição, que fala um bocadinho desta exposição, que mostra, no fundo, comemora estes 200 anos da Vista Alegre. Sim. A comemoração dos 200 anos começou em janeiro do ano passado, 2024. E com muitas iniciativas, quer ao nível de exposições, houve várias exposições, várias edições de livros, vários eventos, enfim, foi um ano muito intenso. Sim. E culminou tudo numa exposição no Palácio Nacional da Ajuda, que inaugurou a 22 de novembro do ano passado. Vai estar até o fim de maio? Que vai estar até 31 de maio. E é uma exposição que tem 3 núcleos, essencialmente. Tem um núcleo grande sobre a história da Vista Alegre, nomeadamente, portanto, a própria evolução das peças ao longo do tempo, sendo que ela sempre foi uma marca do seu tempo, ou seja, sempre foi uma marca que colaborou muito com os movimentos artísticos. Portanto, podemos ali ver várias fases. Coisas do modernismo, do não sei o quê, Sim, o Art Nouveau, o Art Déco, o cubismo, enfim. Acompanhou os vários movimentos artísticos. E essa foi uma das razões pelas quais houve uma projeção muito grande da marca a nível internacional. Porque, de facto, ela ia sempre acompanhando as tendências culturais e artísticas do seu tempo. Portanto, nesse núcleo pode-se ver essa evolução. Depois há um outro núcleo onde se pode ver o futuro da Vista Alegre, portanto, a Vista Alegre vai se projetar para o futuro como uma marca de lifestyle, portanto, vai sair da mesa só. Não é só o tableware, mas vai se expandir para o interior da casa e também para algum uso, alguns objetos de uso pessoal. Sempre. Mas já está, vai ser ainda lançado ainda é segredo ou... Já tem vindo a ser lançado. Ou seja, há 3 anos começámos com têxtil, portanto, têxtil de casa, de cortinas, mesa. Toalhas. Essencialmente toalhas de mesa, portanto, no caso da mesa, no caso no segmento de casa, mantas, almofadas, e no segmento moda, acessórios de moda, echarpes, carrés, etc. Portanto, já começámos, introduzimos o produto há cerca de 3 anos, está a correr muitíssimo bem. Boa. E, portanto, o objetivo é que a marca se torne uma marca lifestyle, portanto, com várias áreas que estão integradas e que são complementares entre si. Portanto, isto é o futuro da Vista Alegre, é o caminho a percorrer. E, portanto, nessa sala pode-se ver isso. Uma terceira sala. E o terceiro núcleo? O terceiro núcleo houve uma intervenção artística de uma artista inglesa que é a grande especialista em porcelana do ponto de vista artístico, e então podemos ver uma cascata de porcelana líquida com cerca de 4 metros de altura. Isto é na Sala dos Embaixadores, portanto, para ser uma sala ao lado da Sala dos Embaixadores, portanto, é contígua e de facto é um impacto incrível. É uma instalação impactante e inusitada. É de facto uma marca muito identitária, além deste espaço fabril, tem estas memórias sociais e artísticas. Em 2001 dá-se a fusão com o Grupo Atlantis, daí entrou o Vidro e o Cristal. Em 2009 integrou então o Grupo Visabera. Nessa altura foi um bocadinho hora H, porque eu tinha um bocadinho de ideia que a marca estava um bocadinho envelhecida quando chegou, porque teve altos e baixos, não é? Normal. Em 2009, e estávamos a viver uma crise também, estava a precisar de ser remodelada, e então até foi encomendado, se não me engano, um estudo à Católica para saber como é que se podia renovar, com certeza, e assim foi. E de facto, missão cumprida, eu acho. Sim, em 2009 ela estava praticamente falida. Ou seja, porque apesar de ter tido sempre acompanhou sempre as tendências e houve uma altura, mais por volta do final dos anos 80, que a marca se foi fechando e se foi assumindo como uma marca clássica. Só fazia arte sacra, fazia este tipo de coisas. E não se soube adaptar aos tempos. Portanto, ela foi-se fechando, mesmo do ponto de vista de retalho, do ponto de vista de lojas, etc. Foi-se tornando uma marca cada vez mais de nicho. Ia perdendo o comboio, no fundo. Sim, e a deixar essa ligação que sempre teve no passado
com os movimentos artísticos e culturais. Portanto, ela foi-se fechando cada vez mais. O que fez com que a marca se fosse afastando do cliente-alvo, portanto, ia-se cada vez mais ficando uma marca de nicho. E as novas gerações achavam que era, e ouvia-se com frequência, isso é a marca dos meus avós, a marca dos meus pais, isso não é para mim. E então, portanto, na altura houve a oportunidade realmente de comprar a Vista Alegre. O grupo analisou, fez um estudo de mercado também com a Católica para perceber, sobretudo muito focado no comportamento do consumidor. Não é? Porque é que o consumidor não compra? Porque é que a marca está a perder tração? Porque é que ela saiu do radar dos consumidores? Como é que há a possibilidade de a voltar a colocar no radar dos consumidores, sim ou não? Que valor é que a marca tem, enfim, por aí fora. E, portanto, isso fez com que se chegasse à conclusão que efetivamente a marca tem um potencial enorme, porque é efetivamente uma das marcas mais importantes no nosso país e aquela que tem um maior potencial de vir a ser a marca de luxo portuguesa de excelência. Ou seja, tem tudo para chegar lá. Tem tudo, porque ela é conhecida internacionalmente, mais nos países do que noutros, obviamente, mas é conhecida, é respeitada. 60 países, se não me engano, já é uma coisa... E se lá fora perguntarmos qual é a marca portuguesa que tu te lembres, já é muito difícil alguém dizer alguma coisa, não é? Mas a Vista Alegre aparece com frequência. E então, no setor da excelência, não é? No premium / luxo, então ainda mais difícil é. E aí, de facto, a Vista Alegre tem potencial enorme. Em outubro, teve no Laurel em Vista Alegre 200 Years Brands Luxury Summit, que ocorreu aqui no Palácio de Ajuda também, teve um grande impacto da herança cultural portuguesa no setor do luxo, que esta marca faz. É muito engraçado porque a porcelana e o cristal são vistos, no fundo, como produtos de luxo e, ao mesmo tempo, são objetos do cotidiano. Como é que se consegue conjugar esta coisa, atrair colecionadores, mas também atrair consumidores comuns? A marca sempre foi muito elástica, no sentido, aliás, desde a fundação, o rei, quando atribuiu a autorização régia para a fundação da fábrica, uma das mensagens informais que foi passada ao fundador foi que a Vista Alegre deveria ter produto para toda a gente e produto para a realeza. Mas devia ser abrangente, portanto, não devia ser só fechar-se uma empresa para a realeza. E isso ficou muito arraigado na própria cultura da empresa. Está no DNA. Sim. E ainda bem. E ainda bem. E sempre que, aliás, por isso mesmo é que ela é considerada a marca de todos os portugueses, não é? Toda a gente, e bem, toda a gente acha que tem o seu um bocadinho da Vista Alegre. Um dos grandes segredos que eu acho é também esta aposta na parceria com os artistas consagrados. Estamos aqui a falar do Oscar de la Renta, do Christian Lacroix, do Karim Rashid. Estas parcerias que demoram uns anos, duram uns 5, 6 anos, mas que de facto foi uma coisa também que impulsionou muito em certos mercados, nos Estados Unidos, por exemplo, muito esta marca. Estas parcerias continuam também, agora estou a falar da Joana Vasconcelos, da Marisa, José Guimarães, Álvaro Siza, há estes mais desconhecidos, mas famosos no seu mundo, o Marcel Wanders, a Lady Gaga do design, como se chamou o New York Times, ou o Jaime Mayon, este espanhol. Vocês encontram também sempre assim uns designers que continuam-se a apostar e também fazem residências artísticas para artistas emergentes, porque apostam também na evolução deste design na marca. Isso é muito importante também. Sim, uma das coisas que a caracteriza é esta ligação histórica, ou seja, vem da sua própria origem, a ligação à arte e ao design. Portanto, é uma das coisas que, fazendo parte da sua personalidade, digamos, e que tendo sido de alguma forma ali esquecida a partir dos anos 80, na prática recuperou-se essa origem e essas ligações, e olhando para os dias de hoje, aquilo que fazemos essencialmente é ver quem é que era o melhor designer para tratar este assunto. Ou seja, um exemplo que eu costumo dar, que é fácil de perceber, que é: queríamos fazer iluminação, queríamos fazer candeeiros, candeeiros em porcelana. Ora, candeeiros em porcelana no passado basicamente era pegar numa jarra da Vista Alegre e pôr-lhe um abajur em cima. Não é isso que queríamos, e portanto pensámos, bom, se queremos fazer candeeiros de porcelana hoje, aos dias de hoje, tem que ser uma coisa muito à frente, tem que ser uma coisa muito inovadora. Então
quem é que é o designer que mais poderia trabalhar este conceito de inovação respeitando a porcelana, que é uma matéria especial, sui generis, muito orgânica. Exatamente. E então fizemos uma investigação grande. E dou este exemplo, é um exemplo da metodologia que habitualmente seguimos. O modus operandi. Exatamente. E então fomos ver, e o Ross Lovegrove, que é um designer fabuloso, fez muito futurista, mas muito ligado também à natureza e à parte orgânica da natureza. E desafiámo-lo, fomos ter com ele, desafiámo-lo, e daí há a ligação com aquele princípio que é não há impossíveis. Exato. Pensámos, nós vamos ter que convencer o Ross Lovegrove. O Ross Lovegrove, que teve, só por curiosidade, fazia parte da equipa que desenhou o primeiro Walkman, lá atrás com a Sony. Portanto, era um tipo muito à frente desde o princípio. E então desafiámo-lo, e assim foi. E, portanto, demorou 3 anos a conseguir chegar à fórmula para conseguir fazer aqueles candeeiros, mas efetivamente os candeeiros que se fizeram são hoje uma referência na porcelana, ou seja, é muito difícil fazer aquilo. Temos, de facto, tem peças em grandes... Estou a pensar no Ritz em Londres, por exemplo, o The Ritz, tem coisas vossas, o Metropolitan, o Louvre, tem peças também de Vista Alegre. É, de facto, uma grande marca a celebrar o seu bicentenário. Nós já não temos mais tempo, mas, Nuno, ficámos com esta ideia das grandes exposições que podemos ver até ao fim de maio, no Paço Nacional da Ajuda, e já sabemos o impacto das novidades que vai haver e que vão vir agora com este futuro da Vista Alegre. Está em muito boas mãos. Quero agradecer muito a tua presença aqui. Muito obrigado e ter vindo, e que tudo bom para a Vista Alegre, para esta marca que tanto merece o nosso apoio, e de facto entregue em boas mãos, está a crescer bem, e é isso tudo que nos interessa. Bem-ajas, Nuno, por ter vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.